parte anterior estava falando, retomando um pouquinho sobre o que era a segunda fase, porque a gente vai entrar nela agora com o Álvares de Azevedo. Segunda fase a gente tem então esse apego à morte, fuga à infância ou para a natureza. E daí eu terminei o vídeo anterior falando que não é uma fuga para a natureza igual era no arcadismo, que no sentido assim de nossa, que paz, que refúgio. Não, é uma fuga angustiada. Aqui, relação ambígua com a mulher, que é sexualizada, mas inatingível. É uma mulher linda e tal, mas é um anjo, por exemplo. É uma mulher linda, não sei o que, mas está morta, então ela é inatingível. E o Álvares de Azevedo é que vai representar muito bem essa fase. Vamos lembrar quem é Álvares de Azevedo, a gente acabou de ver, mas é esse carinha aqui que morreu só com 20 anos por tuberculose, se não me engano. Ele estuda direito e traduziu bastante obras de Shakespeare e Byron. A gente logo vai ver quem é Byron. Bom, o texto dele, ele não era um texto que ele escrevia nesses princípios da segunda fase, também chamada de Byronismo ou mal do século, é, inconscientemente, escrevi e depois interpretaram que era adequado a esse período. Não, ele tinha consciência de que ele estava fazendo obras enquadradas nessa postura ultrarromântica. E a gente vê essa consciência lá nos próprios prefácios do livro dele. Olha aqui, a gente tem o que ele escreve aqui no Lira de 20 anos. São os primeiros cantos de um pobre poeta. Desculpai-os. As primeiras vozes do Sabiá, fazendo uma referência lá à canção de exílio do Gonçalves Dias. Então, ele está contrastando essa escrita dele com o que tinha até então na época, que era poesia indianista, que era o período indianista. Ele está dizendo, eu não estou contando... As primeiras vozes do Sabiá não têm a doçura dos seus cânticos de amor. Então, não tem mais aquela doçura do Sabiá. É uma lira, mas sem cordas, uma primavera, mas sem flores, uma coroa de folhas, mas sem viço. Cantos espontâneos do coração, vibrações doridas da lira interna que agitavam um sonho, notas que o vento levou. Como isso doa a lume essas harmonias? São as páginas despedaçadas de um livro não lido. Olha a quantidade de pessimismo que tem aqui. Ele já estava consciente, o texto tem essa pegada pessimista, triste, gótica, que é o que marca a segunda fase do romantismo. Bom, vamos então. Vamos pegar aqui. Peguei aqui. Só que aqui, apesar disso, essa obra Lira do 20 anos, ela já traz na segunda parte dela uma pegada de realismo. Lembra que eu disse para vocês que os tempos são segmentados, mas sempre tem um indício de um no outro? Aqui é uma obra que já tem uma pegada de realismo. Ela é dividida em 3 partes, na verdade. Eu coloquei 2, porque originalmente ela foi dividida em 2. Aí só depois foi acrescentada uma terceira parte nela, que é bem similar à primeira. Mas as 2 partes principais, elas se contrastam. Ele escreve, por isso que é Medalhas de Duas Faces, Lira dos 20 anos. Porque uma parte da obra é bem ultrarromântica mesmo, tem essa noção do idealismo, é a parte mais longa também, com 33 poemas, tem uma noção de atração pela morte, morbidez, tédio, pessimismo, autodestruição, um erotismo reprimido pela culpa. Os temas são retratados de forma séria e sentimental. E a parte 2 é o contrário, já tem um tom ali mais irônico, sarcástico, né? E uma noção de realismo muito forte. Temas irônicos baseados na realidade, presença de humor. Então, eu coloquei aqui, em vez de céu, a terra. O que antes aqui era idealizado, estava no plano superior do céu, aqui a gente está no terreno, na segunda parte. Substituindo o anjo, a lavadeira. Então, aquela mulher inatingível aqui é uma mulher real, que não é idealizada. Passa-se do lamento amoroso para a ironia sarcástica. Defende a necessidade de renovar a literatura. Então, ele faz uma própria crítica a ele mesmo aqui, a forma como ele mesmo faz literatura, criticando os autores sentimentais e se inspirando nas narrativas satíricas de autores como Boccaccio e Shakespeare. Então, eu coloco aqui uns